Se a nossa oração não fosse algo tão poderoso, não seria um grande desafio orar, concordam? Enfrentamos uma luta quando decidimos orar. É falta de tempo, é falta de vontade, falta de fervor. E sabe, o inimigo, ele se levanta ferozmente e faz de tudo para nos afastarmos da oração. Sabe por quê? Porque ele sabe muito bem, até mais que a gente, que a nossa oração ela tem poder. Mas Jesus sempre soube disso e ele nos deixou algumas instruções de como combater o desânimo. No vídeo de hoje falaremos como persistir na oração e orar até que aconteça. Oi, eu sou a Thay, sejam muito bem-vindos de volta no meu canal. E se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você já gostou um pouquinho dessa introdução, já deixa o seu like que isso me ajuda muito. Todos nós estamos orando e buscando uma resposta. Alguns estão orando por provisão financeira, outros estão orando por cura, alguns estão orando por um relacionamento, outros por algum filho que está afastado dos caminhos do Senhor. Alguns estão orando pela restauração do casamento e outros estão orando pela salvação de algum ente querido. Todos nós temos pedidos e estamos levando esses pedidos para Deus. Mas isso pode não ser tão fácil assim, porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. O tempo dele pode não estar alinhado com o nosso tempo. E é muito fácil a gente desanimar ou até desistir daquela oração. Talvez você já esteja começando a sentir um desânimo ou já está desanimada há algum tempo, porque tem levado a mesma coisa a Deus em oração e não está vendo progresso nenhum. Mas trago boas notícias! Jesus já sabia que nós passaríamos por isso. Servimos um Deus que nos conhece, sim, Ele conhece muito bem a sua criação. Ele sabia quais seriam as nossas lutas e, inclusive, que viria o desânimo na hora da oração. Por isso, Jesus não apenas mostrou com a sua própria vida como ter uma vida de oração eficaz, mas também nos encorajou e nos deixou instruções para vencermos essa luta. Em Lucas 18, do 1 ao 8, Jesus está ensinando seus discípulos sobre como se aproximar de Deus continuamente e persistentemente em oração. Novamente, servimos um Deus que sabia que precisaríamos desse tipo de encorajamento. E eu estou muito animada em compartilhar com vocês 2 pontos, 2 ensinamentos que eu aprendi de como orar até que aconteça. Vamos ler juntos? Abre lá Lucas 18, do 1 ao 8. Um dia, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem os homens. Porém, essa mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse: prestem atenção naquilo que o juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Mas a questão é: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Uau! Vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é: quem Deus é? Temos que ver Deus corretamente. O juiz que Jesus está retratando nessa parábola é um homem ímpio, desonesto, que não conhece a Deus. E a viúva é tão insistente em ir até esse juiz injusto que o juiz chega a ficar desgastado, cansado da persistência dessa mulher. E concede a essa mulher seu pedido para ajudá-la a se defender desse homem que havia lhe causado prejuízo. O que Jesus está tentando nos ensinar aqui é que esse juiz é o antítese do caráter de Deus. Esse juiz, ele não se importa com essa mulher. E nós servimos um Deus que se preocupa conosco. Esse juiz, ele não é justo. E o nosso Deus é justo.
Esse juiz não ama essa mulher e Deus nos ama e muito. Então, Jesus está apontando que esse juiz ímpio e injusto, ele pode ser desgastado. Quanto mais um Deus que te ama, que é justo, que está torcendo por você, quanto mais ele concederá seu pedido em forma da sua oração persistente. Mas se não tivermos a perspectiva correta de quem Deus é, a quem estamos levando os nossos pedidos de orações, facilmente ficaremos desanimados. Por isso é tão, mas tão importante lermos a Bíblia e ter um caderno para você ir fazendo as suas anotações. Pois somente a Bíblia diz quem Deus é, qual é o caráter de Deus. E quando escrevemos, permitimos que essas características criem raízes em nossos corações. Então, a cada dia temos a compreensão correta de quem Deus é. Caso contrário, ficaremos desanimados, porque muitas vezes o tempo de Deus e o nosso não estão alinhados. Mas de jeito nenhum significa que Deus está atrasado, que Ele está demorando muito, que Ele não está escutando a nossa oração. Jesus está nos ensinando aqui que nós servimos um Deus que é muito, mas muito melhor do que esse juiz ímpio e injusto. Uma outra questão que eu quero compartilhar com vocês, ainda neste ponto, é chamar o Senhor pelo nome, de acordo com a sua necessidade. Se o Senhor fala em sua palavra os seus diversos nomes, os seus diversos atributos, é para nós sabermos, conhecermos quem Ele é. Então, clame a Ele com um nome de acordo com a sua necessidade. Alguns exemplos. Abba. Ele não é apenas o Deus Todo-Poderoso que está acima dos céus. Ele é o nosso Abba. Isso revela uma aproximação íntima e singela de um pai para um filho. Traga ele para perto de você. El Shaddai. Agora sim você está falando com um Deus que é todo-poderoso, que está no seu trono, reinando sobre toda a terra. El Roi é o Deus que me vê, que me conhece pelo meu nome, que vê a nossa dificuldade e se preocupa com o que nós estamos passando. Jeová Jireh, Ele é o nosso Deus provedor e nada nos faltará. Jeová Rafá, Ele é um Deus que cura, que leva sobre si as nossas enfermidades. Jeová Shalom, que traz a paz, que carrega a paz, que é a paz em meio à guerra. Estamos solicitando que Ele se mostre em nossa vida como? É poderoso saber que para todas as nossas necessidades há uma descrição específica de Deus na Bíblia. Sabemos que Ele tem um histórico de aparecer para as pessoas dessa maneira específica. Então vamos usar esses atributos em nossas orações também. Quando reconhecemos isso e nos aproximamos de Deus e chamamos Deus pelo nome que Ele se relaciona com a nossa necessidade, isso aumenta a nossa fé, aumenta a nossa capacidade de crer nesse Deus cada vez mais. E não fica cansativo orar para esse Deus. E o segundo ponto é o período de espera. Nossa, mas é tão gostoso esperar, né, gente? Nossa persistência na oração não é para mudar a Deus ou para persuadi-lo, mas é para nos mudar. Como eu falei no vídeo passado, se vocês não assistiram, a hora que acabar esse vídeo aqui, assista lá como foi o meu período de esperar uma resposta no Senhor. Não é fácil esperar em Deus. Na maioria das vezes, achamos que Deus está atrasado, que Ele não está ouvindo nossa oração. Mas a persistência na oração traz uma transformação tão grande em nossas vidas. E é através dessa persistência, da aproximação contínua ao Pai, que a nossa fé é construída. Isso nos faz voltar um pouquinho para o passo 1. Temos que acreditar e saber, não apenas saber em nossa cabeça, mas saber em nosso coração, em nosso ser, quem Deus é. Que à medida que nos aproximamos persistentemente de Deus, isso desenvolve a nossa fé, o nosso caráter. Em Lucas 18, 8 diz o seguinte, eu afirmo a vocês que Ele lhes responderá depressa. Mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Persistir na oração é algo que edifica a nossa fé. E quando Jesus voltar, seremos esse tipo de pessoa que tem essa fé,
que Ele está procurando. Deus responderá às nossas orações quando os nossos pedidos, a nossa vontade estiver alinhado com a vontade de Deus. E quanto mais tivermos um conhecimento de quem Deus é e compreendermos isso, mais fácil será esperar até que aconteça. Escuta, eu sei que é muito chato quando uma pessoa fica persistindo com a gente, fica insistindo numa coisa. E temos a tendência de achar que Deus se cansa assim como nós. Mas não, Deus não está cansado de você. O inimigo pode querer colocar em nossa cabeça que nós estamos enchendo a paciência de Deus, que Ele não aguenta mais ouvir nossos pedidos. Mas esse não é o tipo de Deus que nós servimos. Servimos a um Deus bondoso, amoroso, paciente, justo. Por isso, da importância de você ir tomando nota enquanto você faz a sua leitura bíblica, para você saber de fato quem é esse Deus. Conhecer as características, conhecer o caráter de Deus, conhecê-lo profundamente e intimamente. Então não pense nem por um segundo que Deus está cansado de ouvir você, porque Ele não está. Ele ama ouvir a sua voz, Ele ama ouvir os seus pedidos. Ele ama quando você vai até Ele e leva as suas necessidades, seus desejos, as coisas que estão passando pela sua cabeça, aquilo que está em sua mente. Ele ama escutar a sua voz. Ele ama conversar com você. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Que quando a gente conhece a Deus profundamente e intimamente, fica muito mais fácil esperar em Deus. Se você ficou até aqui, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever caso você não esteja inscrito aqui no meu canal. Compartilhe essa palavra com quem você acredita que possa ser abençoado. Fazendo essas pequenas coisas me ajuda muito, porque mostra para o YouTube que este canal aqui que eu estou construindo é relevante e que pode sim abençoar a vida de outras pessoas. Então o YouTube ele entrega os meus vídeos para mais pessoas. Então quanto mais você interagir comigo nos vídeos, mais você me ajuda. E outra coisa que eu quero falar aqui com vocês. Se você sentir em seu coração, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, para que possamos orar um pelos outros. Há poder em nossa oração, então vamos orar um pelos outros. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o meu pedido de oração. E eu peço que vocês estejam orando por mim, pelo meu pedido, e eu encorajo vocês a fazerem o mesmo. Deus abençoe muito a sua vida, fique com Ele e eu vejo você no próximo vídeo. Bye!